de Jesus Cristo. Eu te dou graças porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor verdadeiro, o Senhor é aquele, meu Deus, que guerreia, que peleja e trabalha, e faz uma obra de acordo com a tua vontade, com o teu querer, o teu mover, a tua graça, que faz uma obra de acordo com as tuas maravilhas. Deus de glória, tu és o Santo, meu Senhor de Israel, tu és aquele que segura a terra na palma das tuas mãos. Muito obrigado, porque tu és, Senhor, Todo-Poderoso, o Senhor verdadeiro, o Senhor aquele que está, oh meu Deus, trabalhando de uma maneira poderosa. Muito obrigado, Senhor, amado Deus querido, porque ainda antes que houvesse dia tu és, e não há quem faça escapar das tuas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Deus, te damos graças, porque os teus olhos estão sobre nós. Deus, te damos graças, porque o Senhor está a trabalhar de uma maneira muito show, muito fiel. Senhor, eu quero te que tu és aquele, Senhor amado, que opera de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua palavra, Senhor, tu criou tudo. Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, queremos te pedir perdão, oh meu Deus, pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes, queremos te pedir perdão, porque nós entendemos que só só o Senhor pode fazer algo assim tremendo. Só o Senhor pode entrar de uma maneira poderosa, só o Senhor pode fazer coisas assim, Senhor, gloriosas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Nos perdoa nossos pecados, nossas palavras, nossas atitudes, Senhor da glória, Deus poderoso, e perdoa os nossos pensamentos. Perdoa, Senhor amado, Deus querido, porque muitas vezes não sabemos o que falamos. Pai, estamos nas tuas mãos, estamos de acordo com a tua vontade, estamos diante do teu querer. Senhor, tua palavra diz que direi ao norte dá e ao sul não retém. E tu ali está anunciando um grande resgate, um resgate de um povo que estava oscilando. Oh, meu Deus, quantas vezes nós oscilamos diante de ti, oscilamos de dia, oscilamos de tarde, oscilamos de noite, oscilamos alabanda, candarabando, kebikibi, naraçai, oscilamos até na madrugada. Oscilamos e oscilamos e oscilamos. Oh, meu Deus, e oscilamos. Tu és o Santo, poderoso, meu Senhor da glória. Oscilamos, nos perdoa a nossa oscilação. Perdoa a nossa inconstância, perdoa porque muitas vezes estamos com a cabeça aqui, mas a mente lá na Arabanabás. Amando revasso, biajo, meneheva, jo, menegedege, biassubida. Oh, miaço, e anarabanda, kumanabanduri, profleque, bedegues. Senhor, nos perdoa a nossa oscilação, nos perdoa, Senhor amado, porque muitas vezes estamos pecando. Não é somente pelo excesso, mas pela falta de tal coisa, falta desse zelo. Senhor, que tu possa estender a tua mão, que é o teu poder, e usar de compaixão para conosco. Senhor, acerta os teus débitos conosco. Oh, meu Deus, fala na tua palavra. Eu sei que para muitos, Senhor, uma hora está sendo pouco. Eu sei que para muitos uma hora está sendo pouco, porque tem fome e quer se alimentar. Senhor, mas sabemos que em Ti a fonte é inesgotável, uma fonte, Senhor amado, que não para de jorrar. Deus, 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 Deus de Comanarabás, que Tu possa, Senhor, trabalhar. O Senhor possa estender a Tua mão, que é o Teu poder, a Tua graça, de acordo com a Tua misericórdia, vai jogando por terra toda a fúria,
toda a legião, Senhor amado, todo o preparo. Oh, meu Deus amado, Deus querido, o diabo vai quebrando, vai queimando, vai jogando por terra, Senhor, vai excluindo. Oh, meu Deus amado, meu Pai, que isso? Ai, Joe, sai, Dele. Ai, Joe, mina canto, reminem que assui, Dele, Senhor, que tu possas trabalhar, guerrear, operar e agir em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, peraí, deixa eu só resolver um negocinho aqui. Peraí. Não estava combinado, não, mas peraí. Meu Deus, é muito rolo. Só o anjo. Voltei. Pai do Senhor, glória a Jesus, uma boa tarde para vocês aí que chegaram. Glória a Deus, igreja. Olha só, recebi reclamações. Reclamações, entende? Recebi reclamações e agora, né, nós vamos ter que estender um pouquinho o tempo da palavra. Deus jurou para mim e falou: o povo tem fome, eles querem ouvir mais. Gente, 1 hora. Se 1 hora não dá para ouvir muito, meu Deus, que rolo é esse, gente? Jesus, que fome é essa? Vai comer pão lá na padaria, lá no céu, lá no céu. Glória a Jesus. Gente, curte aí a live, você que está chegando, compartilha no seu status, no seu stories, tá? No Instagram, no Facebook, manda para o Twitter, manda para tudo quanto é lugar, glória a Jesus. Coloca aí na sua integra aí na sua Alexa e aí joga o som pela casa, deixa Deus trabalhar. Aleluia, vai lavando sua louça. Vai fazendo as suas coisas, tá bom? E vai me ouvindo aqui, tá? Lembrando, curte aí na mãozinha. Pastor, é para você não, gente. É para o YouTube me entregar. Glória a Jesus, olha lá. 50 minutos só. É muito rolo. Glória a Deus. Fala a Deus, né? Vocês gostam. Lembrando que a live ele não reclamou do horário. Ele só falou que o povo, né? Tá achando pouco a palavra. Ué, gente, tá achando pouco, misericórdia. Salmo de número 42. Vamos pregar para depois vocês dizerem que eu estou tomando o tempo de vocês. Glória a Jesus. Salmos de número 42. Estamos completando hoje 2 semanas de live. Na semana passada, a internet não pegava de jeito nenhum. Essa semana ele tentou logo na entrada, mas Deus nos deu vitória, tá? Comecei 5:02, mas eu não vou até 6:02. Eu vou até 6, porque eu abri a live 5 horas, na verdade 4:59. Porém, todavia, o YouTube, né, junto com o bicho, quis me abafar. Então eu não tenho nada a ver. A paz do Senhor Jesus para quem está chegando agora. Glória a Jesus. Curte aí a live aí, ó, na mãozinha, para o YouTube me entregar e para mais pessoas, tá bom, gente? Eu peço para vocês curtir, porque realmente eu tenho recebido pessoas aqui de outros estados, pessoas até de outras cidades aqui do Rio, e aí me mandam mensagem, pastor e tal. Então, Deus é bom. Glória a Jesus. E você que não consegue acompanhar toda, a live fica gravada. Vamos lá? Salmo de número 42. Glória a Jesus. O negócio tá bom aqui, pastor. Glória a Deus. Salmo de número 42. Tá, glória. Glória a Deus. Salmo de número 42, versículo 1. Tá? Vou explicar de versículo a versículo. Glória a Jesus. Diz assim, ó. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Vou ler de novo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Gente, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Simplesmente os servos de Deus, os filhos de Corá, estão nitidamente à porta do templo. Lembrando que os filhos de Corá, eles eram agora aqueles que executavam o hino, mas nem sempre eram aqueles que seriam os compositores, iam ser chega.
E aí, o que acontece? É como se tivesse um maestro, e esse maestro agora, ele, né, recebia de Deus esse louvor, e ele passava, né, esse louvor para o coro. Os filhos de Corá aqui é como se fosse um grande coro, um grande coral. Eles existiam sim, tá? E aí eu não vou entrar em Corá porque tem muita história e aqui Deus não mandou falar disso hoje. Mas se você for pegar lá da parte que Deus abre a terra e consome, tá? Consome aqueles homens que estão junto com Corá, Datã e Abirão, você vai dizer: ah, mas Corá era o patriarca deles e foi um rebelde, mas eu quero te dizer que não é porque na minha família tem alguém que não queira obedecer os princípios do evangelho que eu tenho que me achar no direito de fazer também, né? Eu não posso. E Deus também não vai me pesar na mesma balança que pesa eles, tá? Deus tem seus meios de pesar as pessoas. E nós não podemos igualar, porque cada peso tem a sua medida. E cada medida a sua cobrança, e cada cobrança o seu juízo. E após a cada juízo vem a misericórdia de Deus, ou seja, Deus restaura, qualquer que seja o homem ou a mulher, Deus restaura. Gente, minha voz está dando para ouvir direito? Não por causa do som, é que parece que eu estou meio fanho, eu estou incomodado com a minha própria voz, está saindo um negócio chiado nos meus ouvidos. Sangue de Jesus que tem poder. Mas é a voz que eu tenho e eu não tenho como fazer aqui, né? Uma cena. Vamos lá, então agora os filhos de Corá. Que Corá agora, gente? Era da tribo de Levi. Obrigado, meu irmão. Corá era da tribo de Levi. E é uma contradição, né? Porque a tribo que era para servir foi a tribo que se rebelou. Desceu o rolo. Quem era para servir foi quem administrou a rebelião. É muito forte, né? Meu Deus, desceu o rolo aqui. Estou entendendo tudo, papai. Ai, papai. É mistério, hein? É mistério. Pega essa senha aí, anota aí, ó. Quem era para servir está de frente. Olha lá a banda, Candarátia. Quem era para fazer, quem era para trabalhar, quem era para produzir, dar exemplo, está de frente a uma rebelião. E acha que está tudo normal, porque está se levantando contra o homem de Deus, contra o líder que Deus constituiu e está achando que está passando batido. Diz a Bíblia que Moisés, né? Ele, né, tá ali ouvindo, e porque eles são afrontosos. E ali o que acontece? Ele convoca, né? Convoca. E ele acende incenso estranho e tem toda uma situação, né? Enfim. E eu não vou ficar preso nisso aqui, porque Moisés, Deus se ira, desce a porta do templo e vai dizer: Moisés, chame esses homens. E Moisés fala para eles: se vocês não acontecer nada com vocês, eu estou resumindo do resumo. Ó, se este morrerem, Números 16, versículo 29. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Porque Deus agora ele é bem claro que ele vai abrir a terra. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e tragar com tudo que é seu, os vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. Você vê que Deus separa a congregação levítica, né? A tribo dos levitas, mas Deus não passa a mão. Entendeu esse mistério? Não é porque tu é separado. Tá vendo? Eu quero pregar uma coisa e ele tá me levando para outra.
Não é porque tu é separado que tu tem direito a ultrapassar os limites que Deus estabeleceu no trabalho dele. Ebiobas, obialabas. Ebinubi, flassubidas. Não é porque você é separado ou separar. Ah, mas eu fui separado da diaconato. Ah, mas eu fui separado da missionária. Ah, mas eu fui separado ao presbitério. Ah, mas eu fui separado ao ministério evangelista. Ah, mas eu fui separado ao ministério do pastorado. Meu amigo, você pode ter sido isolado, untado, posto num tonel de azeite quente, o azeite fresco. Mas se tu ultrapassar o limite, a espada te acha. Ai, show, me alabaço, benegues. Meu Deus, gente, quero pregar, mas ele está descendo aqui um pergaminho. E o pergaminho é: não tente ultrapassar o limite que eu estabeleci. Ah, mas a unção que eu recebi me dá direito. Ah, mas, meu amigo, Narabandarábia, minha amiga, não tente ultrapassar o limite que eu estabeleci, diz o Senhor para alguém aqui. Ah, mas lá estão fazendo, estão acontecendo, fica tudo no limite. Se disseram que não, não faça. Se a liderança, meio errado, disse não, não vai. Se no teu trabalho o patrão disse não pode, está de acordo com a norma da empresa, não faça. Por quê? Porque se você ultrapassar o limite, você abre uma brecha. E o que acontece agora? Esses homens, olha a Bíblia, versículo 31. E aconteceu que, Números 16, 31. E aconteceu que, acabando ele de falar essas palavras, a terra que estava debaixo de seus pés se fendeu. Ou seja, houve uma ruptura. A paz do Senhor, para quem está chegando agora, eu estou pregando. Tá? Salmos, capítulo 40, de Números 42, Salmos de número 42, versículo 1. Vou explicar de versículo em versículo. E ali está falando sobre os filhos de Corá. E eu voltei um pouquinho para explicar quem era Corá, que era um levita que agora se rebela contra o próprio trabalho de Deus. Irmão, estranho, né? O levita se levanta. Ai, varão. Anaracandarábia. Tu não está entendendo é nada. E Deus vai dizer: está assustada por quê? Não, mas não deveria se levantar, pastor, porque é obra de Deus. Mas quem disse que essa pessoa está com Deus? Ei, Joe. E biquebe, narachou, mererras. Quem disse que essa pessoa está com Deus, terra? Narabalabajou, vastore, bedebos. Duque, tarachebe, anaragai. Quem disse que essa pessoa está verdadeiramente com o Senhor, irmãos? Quem disse? Quem disse que essa pessoa está de acordo com a vontade de Deus? Aqui, ó. Corá. E Deus agora, ele, desce, engole a terra com aquele povo e parte dos descendentes, porque a contaminação estava muito. Não te espante se do nada um cair e começar a tombar os outros. E eu não falo de tombar porque tu deseja aquela, eu falo das coisas vir à tona. Porque tu vai dizer: meu Deus, o que é isso, Senhor? E Deus vai dizer: eu não estou preocupado se é levita ou deixa de ser, se faz parte da tribo, ou se foi separado a tal coisa. Eu estou preocupado se me obedece. Porque o que eu estou vendo aqui é uma tribo santa se levantando contra um homem que Deus constituiu, que também era da mesma tribo. Não adianta. Não adianta você querer entender, porque eles não estão preocupados em entender, eles estão preocupados em se levantar, e Deus manda dizer deste jeito: eu não sou Deus de confusão e nem bagunça. Se eu notar que a desordem está muita, o que eu faço?
eu simplesmente acabo com a situação. Ô, Glória, vamos pregar? Então, agora corar neste homem que já simplesmente sabia da situação, sabia do que podia fazer, do que não podia, né? Sabia os seus limites. E outra coisa, não é porque ele era da tribo de Levi que ele era obrigado, tá? A acender incenso sem a ordem de Deus. E incenso aqui fala de oração, oração. Nem toda oração. Ah, mas eu também busco. Ei, Blaio. Ah, mas eu também faço, eu também jejuo. Não quer dizer que essa pessoa está com Deus, tá? Porque ali os incensos foram acendidos mais debaixo de uma rebelião. Oração embaixo de rebelião torna-se o quê? Torna-se o quê? Oração contrária. Contrária porque Deus não quer aquilo. Deus jamais vai querer a divisão do povo, a não ser quando o povo está no erro. Aí ele divide entre os fiéis e os infiéis, mas mesmo assim ele não trata de uma maneira de desdenho. Ele vai separar para mostrar. Oração, vou repetir de novo, porque Deus está dizendo para alguém: sai desse grupo da rebelião, para de comentar esse negócio, eu não estou nisso, meus olhos estão vendo, eu sei que está errado, você está abrindo brecha, sai desse WhatsApp, para de receber esse áudio, corta o assunto dizendo eu não quero receber, não quero saber, e Deus manda dizer, não sou obrigado a ficar aturando gente com brecha que acha que pode orar e eu vou ouvir, eu não vou. Lembrando que Deus ali visitou. E Moisés falou: se esses homens morrerem de uma maneira normal e forem visitados de uma maneira normal, ou seja, se fizerem a passagem de nada acontecer com eles, tá? Deus não me enviou. E eu quero te dizer, cuidado com quem você fala mal. Cuidado de quem você fala mal. Ah, cuidado, porque o mesmo Deus que cobra a pessoa que ele coloca lá é o mesmo que cobra aquele que tenta mexer na pessoa que ele colocou. Cuidado. Deus manda dizer cuidado. Vamos pregar? O pastor estava pregando, não, estava entregando o rolo que desceu aqui, né? Aí depois aí Deus quer reclamar comigo que está pouco o tempo da palavra que o povo quer mais. Gente, mas eu não tenho culpa, não. A live é dele, ele faz o que ele quer. Vamos lá. Salmo de número 42 está sendo dado aos filhos de Corá, que eu já falei quem era o patriarca deles. Está sendo dado simplesmente a um grupo que tinha uma abdicação muito grande, ou seja, eles abriam mão de muita coisa, negavam muita coisa para estar ali à porta. Lembrando que o histórico de Corá não era um dos melhores, mas os filhos de Corá, entende? Talvez a tua liderança não tenha a melhor postura, mas o que ela te ensinou serve tanto que hoje você se baseia e se sustenta naquilo que foi ensinado. E Deus manda dizer, importa é o ensino. O ensinante, ou ensinador, desculpa, nem sempre vai ser aprovado no próprio ensino, mas o ensino que ele passou, vindo de mim, confirmando com a minha palavra, edificando vidas. Então, nós precisamos não focar, precisamos olhar, sim, o ensinador, mas não focar, porque às vezes ele é só um canal. Você vê, eu estou nessa live aqui, mas ninguém conhece a minha vida no oculto, ninguém sabe quando eu desligo isso aqui verdadeiramente, o que é que eu faço, como é que eu me comporto. Mas eu sou um ensinador, e o que eu ensino serve para muita gente. Então, agora, o foco dos filhos de Corá não era levar esse histórico ruim. E Deus manda dizer, eu sei que você não concorda com muita coisa. Eu sei que você também não engole muita coisa, mas atenta para o ensino, atenta para o que vem de Deus. A Bíblia diz, retém o que é bom. Que não é, meu amigo. Ah, mas retém o que é bom. Eu fico com a Bíblia. Retém o que é bom. E agora?
diz a Bíblia o seguinte, que esse homem, né, o cantor principal, Masquil, né, que, né, é um dos compositores ali, e ele entrega para um dos cantores principais, que nessa época aqui também tinha Asaf, tá? Entre os filhos de Corá, ele tinha um que é como se fosse... Eu não vou falar regente. A palavra certa era o cantor principal. Era o cantor de maior estima, que era responsável pelo ensaio e toda aquela produção, para você entender melhor. Então, recebe esse louvor. Só que eu quero dizer para você que quem está cantando, quem está na Arabarabás cantando, está cantando de acordo com aquilo que o Espírito Santo entregou. Pastor, mas na época que não tinha o Espírito Santo, beleza, é o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor. Enrolou, e é a mesma coisa. E agora o Espírito do Senhor está entregando esse hino para alguém que está passando um processo muito íntimo. Porque quando se fala de alma, não fala disso aqui, ó. Fala de coisas internas. Tenho meia hora. E aí ele vai começar dizendo: como servo bramar. Alguém sabe o que é bramar? Pastor, é bremer. É brama de cerveja. Está repreendido em nome de Jesus. Não é nada de brama, dessa brama aí velha que você conhece. Encerra esse pecado aí, esse passado. Como servo aqui, o servo é o veado. Veado, pelo amor do santo Deus. E essa live fica gravada e eu não quero BO, ainda mais no Brasil. Esse servo aqui é o veado. E ele vivia, né, na selva. Só que ele vivia em partes que a vegetação era mais batidinha, ou seja, era mais baixinha. Tem o nome, mas eu esqueci dessa vegetação. Rasteira, uma vegetação mais... Tá? E aí ele não está dizendo como o veado é igual, ele está fazendo uma comparação. Por quê? Qual é a característica aqui do veado? Eu vou falar cervo, porque não vai dar certo isso aqui. Porque... Deus é mais. Se eu esquecer, mudar, vai dar um BO. Santo é Deus. E o YouTube já gosta, né? Então eu vou falar cervo, tá? Mas o cervo é o veado. E glória a Jesus. É porque, às vezes, uma vez eu pregando sobre o cervo, as pessoas ficavam me olhando, eu preferi mudar para eles entenderem melhor. E aí vai dizer assim: como o cervo brama, olha só o mistério, brama pelas correntes das águas. O que acontecia? O cervo, ou o veado, ele é um animal que ele não tem uma visão tão boa, mas o olfato dele é muito bom, a audição dele é muito boa, muito boa. Que isso, pastor? Por que o veado não tem uma audição tão boa? Uma visão, desculpa, tão boa? Uma por quê? Nessa que vai passando o tempo e fica exposto ao sol muito, a sua visão era um pouco turva. Então, o que ele fazia? Para acompanhar como seria a sua mudança de localidade, de acordo com a estação, ele contava muito com a audição e com o olfato, tá? E aí, agora, o que está acontecendo aqui? O bramar era um som que ele emitia, que mexia com a musculação aqui do nariz, que não era igual o meu, graças a Deus. Mas é bonito. Glória a Deus. Não, era com o nariz e com a musculação da parte dali da boca. E aí o bramar, depois você pesquisa sobre o bramar, era um som que ele emitia. Por quê? Porque ele sabia quando era a hora de mudar a sua localidade. Pastor, não estou entendendo nada. O senhor começou a falar de Corá, que o senhor foi falar do veado, que agora o senhor está falando da água, sim. Corá, o pai dos filhos de Corá, que eu já contei aqui, depois você vai ver gravar.
Aqui, o que acontecia? O cervo, quando ele vai estar no lugar para se alimentar, como eu disse, ele fica uma região onde a vegetação é mais rasteira, é mais batidinha, mais baixa, mais linear. Só que tem uma hora que você comendo, outros comendo, vai acontecendo o quê? Vai acabando. Só que ele acompanhava a mudança, né, de localidade, não era pela vegetação, mas era pelo volume das águas. Por quê? Em certas estações, a nascente começava forte, e ali chegava no seu caminho, ali o desaguar de águas que forma aquele véu da cachoeira. Até então, em certas estações, está muito forte. Está uma coisa ali, né? Fora do normal. Porém, tem situações e certas situações que ia minguando aquele volume de água. E aí, o que acontecia? Acontecia que, se você prestar atenção, você perto de uma cachoeira, é um barulho absurdo. É um barulho absurdo. E você vê que, se você estiver mais perto ainda da cachoeira, para você enxergar certas coisas, também fica difícil. Imagina já esse bicho que já tinha essa dificuldade, tá? Essa dificuldade de visão. E aí, o que está acontecendo aqui? Simplesmente, né, o cervo, ele agora contava, tá, mais com a audição e com o olfato do que a visão, para saber quando é que a estação estava perto de mudar. E ele observava pelo quê? Pelo volume das águas. Espera aí, igreja. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Como a visão dele não é muito boa, mas os olhos dele eram aqui, eu tomei sem eixo aqui, né? Ai, igreja, ó. Enfim, ela aqui na lateral, tá, gente? Olha, o pastor ainda não se adaptou, gente. Esse negócio de pregar online para mim, não. Ai, misericórdia. E aí, a visão dele, ela dava um radar de 310 graus. Só que, do que adianta ter uma visão muito ampla se você não tem nitidez? E a nitidez é que vai te dar a precisão se o inimigo está perto ou está longe. Então, pensa, olha o perigo que era o cervo, olha o perigo que era o cervo, o que ele passava. Por quê? Ele está ali se alimentando, e lembra que eu falei que ele precisa mais da audição e do olfato? E agora, perto da cachoeira, estava um barulho ensurdecedor, porque o desaguar das águas, ele é ensurdecedor, ele é uma coisa absurda. E se você perceber, já percebeu que tem animal que não enxerga direito, mas quando ele sente a vibração de alguém vindo pelo sentido, ele agora olha naquela direção. Mas pensa comigo, está desaguando, né, as águas com muita veemência, muita força. Então está um barulho muito grande, ele já não enxerga direito. Ele vai contar com o quê? Com o sentido da vibração, o tato também. Pisou lá, né? Ou então vibrou-se o chão. Mas, pastor, perto da cachoeira fica ali uma movimentação. Mas lembra que eu disse que ele está na vegetação, ele não está na cachoeira, ele está perto. É como se a cachoeira tivesse aqui, ele tivesse aqui, ó. Tá? A cachoeira desaguando aqui e ele aqui. E aí, o que está acontecendo? Ele está nessa tensão toda. Então, na medida que vai diminuindo, na medida que vai diminuindo o volume de água na cachoeira, automaticamente o barulho também diminui. Mas lembra que eu disse que a visão dele não é tão boa em termos de nitidez? Ele pega 310 graus, só que ele precisa virar
e olhar, mover a cabeça para ter uma noção se o predador está perto ou está longe. E eu já quero abrir aqui um parêntese. Às vezes, a gente até consegue estar perto das coisas de Deus, relacionado à pregação, à palavra, até consegue ouvir, até consegue um volume bom de água. Ou seja, você ouve numa live, você ouve outra pregação, você vai num culto aqui, você também lê. Só que o problema é, como está a sua visão? Ah, pastor, mas aqui está dizendo como o servo não tinha nitidez. Às vezes você sente uma coisa ou outra, mas não tem uma precisão e é perigoso. Porque só sentir as coisas não quer dizer que venha de Deus ou deixa de vir. Porque o diabo também pode mexer nos teus sentimentos. Ele é espírito. E é complicado, porque eu tive um fato de um rapaz que falava em nome do Senhor, e o diabo conseguiu enganar ele pensando que era a voz de Deus, não foi porque ele ouviu uma profecia errada, porque, na verdade, ele estava num momento frágil do seu emocional, voltado para a saudade. Então, agora essa área estava vulnerável. E aí, o que o diabo fez? Se passou da voz de Deus para falar. E Deus dizia para mim, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando. E eu deixando ele falar, ele achando que eu estava recebendo. Daqui a pouco, eu fui orar ele, o que aconteceu? O bicho pegou ele. E com muita raiva, gritou, falou, esperneou. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Você não pode confiar na sua própria alma. Pastor, mas eu sinto as coisas, mas nem tudo que você sente confirma-se no céu. O mundo espiritual vai além do sentir, vai além do só sentir aquele momento, aquela... Não, o mundo espiritual vai muito além. Para quem está chegando agora, a paz de Deus Jesus, tá bom? Curte a live aí, por favor. Aperte a mãozinha. Estou pregando em Salmos, Salmos de número 42, versículo 1. Ainda estou na primeira parte do 1, não sei se vai dar para terminar. Eu tenho 20 minutos e está tudo certo. Se der, se não der, amanhã tem mais live. Se não der, segunda-feira tem. E assim nós vamos seguindo na paz do Senhor Jesus Cristo. E aí, até aqui, vocês entenderam, gente? Do servo, do veado? Vocês entenderam? Me dá um sinal aí no chat aí, porque eu tento explicar devagar, porque depois eu vou pregar, se der tempo. Todos entenderam ou estão meio perdidos? Enfim, creio que todos entenderam. Ninguém deu sinal de vida, é porque estão todos anotando ou estão todos, né, só ouvindo ali e tesourando a palavra, graças a Deus. Então, agora, o que está acontecendo? Ele está usando uma figura de linguagem e aí, eu não entendi muito bem. Por favor, tem uma palavra para Eulina. Não entendi muito bem. Aline Silva. Não entendi muito bem, Aline. Eu não sei se você não separou direito. Enfim. Né? Mas eu não entendi direito. E aí, o que acontece? Eu não sei se você está pedindo uma palavra. Não entendi, foi nada, Aline. Mas seja bem-vindo, tá? Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Estamos numa live aqui, que é de segunda a sexta, tá bom? De 5 da tarde às 6. Glória a Jesus. Então, agora, o que está acontecendo? Ele está comparando, voltando, Salmo de número 42, versículo 1. Ele está agora comparando ao servo. Por quê? Quando ele emitia esse som, e eu parei na parte que o volume da água diminui, ele entendia que ele tinha que mudar a rota. Ele tinha que mudar a direção, ele tinha que mudar todo o sentido, porque ele precisava de um lugar com mais vegetação perto de águas. E a pergunta que eu te faço, o bramar era um som que ele emitia de uma maneira assim tremenda, tá? Ele emitia de uma maneira tremenda. A gente não travou não, né? Porque aqui no YouTube tá aparecendo umas coisas para mim estranhas. Travou aí? Não, né? Dá um sinal aí se travou. Qualquer coisa que travar, me fala. Vou continuar aqui. E aí, o que acontece? Simplesmente, ele está se comparando, colocando como a trajetória do servo, porque o servo agora ele precisava emitir esse som para
agora ele, emitindo esse som, ele agora conseguia fazer o quê? Glória a Jesus, amém. Obrigado. Ele emitia esse som, desejando agora, né, essa nova fonte, essa nova cachoeira, esse novo lugar em qual ele vai ter a mesma quantidade, na mesma intensidade de água. Então ele precisava mudar a direção, porque uma vez que ele fica ali só comendo, sem aquele volume de água, o que acontece? Os predadores tinham mais facilidade para chegar. Pastor, mas você disse que ele sentia, né? Quando os predadores estavam vindo. Sim, mas os predadores também, muitas vezes, não gostam de se aproximar quando o volume de águas é muito grande. E o barulho também assusta. E também tirava a atenção, entende? Então, agora, o salmista está cantando, como o cervo brama. Aí eu preciso trabalhar, porque eu já expliquei essa parte, pela corrente das águas. Assim suspire, suspira a minha alma. Mas espera aí, ele está falando de algo físico para demonstrar algo espiritual. Como é que a minha alma fica quando eu estou perto de um lugar que faz bem para ela? Qual é a primeira reação que eu sei que a minha alma está bem quando eu estou perto de um lugar que faz bem para ela? Igreja. Simples. A minha alma, ela fica bem não é somente quando eu estou orando. Porque qualquer um pode orar. O negócio não é orar. O negócio é estar perto daquele que recebe a oração. A minha alma agora ela vai estar bem junto a uma corrente de água de onde ela veio. E a alma nossa veio da onde? Ela veio do céu. E vindo do céu, agora ela precisa se identificar. Porque se você falar para mim que toda palavra que você ouve ela te alimenta, é mentira, porque nem toda palavra que é falado direcionada por Deus. Só que aqui o servo, ele mudava de direção, ia de acordo com a sua necessidade. Só que a alma não. A alma só tem uma direção. Só tem uma direção a seguir, e essa direção é o céu. Essa direção é o céu, porque só o céu deixa ela à vontade. Deixa ela agora de uma maneira à vontade, mas ele está aí na lei, ele está dizendo, assim suspira. Opa! O cervo emitiu um som usando a musculatura do nariz, né, do focinho, porque ele é um animal, mais a boca para emitir um som. E a alma? O que é suspirar? E aí a gente vai trabalhar um fato na biologia, porque inspirar é isso aqui, ó. Suspirar. Macho Benecalabás. Trabalhando na área espiritual, suspirar, se é o ato de botar para fora, eu preciso agora entender que a minha alma só vai se aproximar de Deus quando eu começo a confessar. E o colocar para fora aqui é o confessar. E eu não estou falando só confessar em termos de erro. Eu estou falando confessar quando está triste, botar para fora quando não está satisfeito, colocar para fora quando não está bem, porque aquele servo, na medida que ele precisava da corrente da água, ele emitia um som, porque era uma necessidade. Deus manda te dizer, você tem uma necessidade de me contar as coisas. Não é uma coisa cotidiana, não é uma coisa normal, é uma necessidade sua. A sua alma precisa suspirar. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Você precisa
Você precisa entender que não dá para essa alma, que ela precisa receber a palavra de Deus, e eu tenho muitos casos assim, de pessoas que não entendiam a palavra, não era porque não tinha interesse, não era porque não buscava, não era porque não se dedicava a Deus, é porque o seu interior estava cheio de coisas, e ele precisava botar para fora. E aí, o que acontece? O que acontece que você já viu quando a pessoa está muito aflita e aí ela acha que ela vai presenciar uma situação horrenda que vai fazer mal para ela, e aí do nada vem uma notícia dizendo que ela não vai precisar mais passar por aquilo, e ela fala assim, ó, ufa, é um suspiro. Essa pessoa agora, ela tem por obrigação de manifestar no corpo o que estava na mente. Só que aqui a questão é muito mais profunda, o louvor é muito mais profundo. Quem está recebendo esse louvor está num conflito na alma, dizendo, assim como o veado ou o cervo procura algo que é necessário para ele, que é a corrente das águas, assim a minha alma, por ti, por ti. Quando eu falo por ti, eu estou querendo dizer por algo, por alguma coisa. E eu estou dizendo que esse salmo está sendo cantado porque alguém, numa busca muito intensa, completa e suprema, está dizendo para si mesmo, eu preciso de Deus, mas aonde eu vou achá-lo? Se eu te disser que ele está mais perto do que você imagina, não é em quatro paredes, não é numa igreja, numa igreja que eu digo no sentido da estrutura, da instituição. Não é numa placa, não é numa roupa, é somente você contar o que verdadeiramente passa dentro de você. Pastor, então eu só vou contar o que está passando dentro de mim e não preciso assumir o compromisso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu estou querendo dizer para você é que o salmista... E deu uma travada agora, né? Deu uma travada. E aí, é como se você tentasse... Voltou. É como se você voltar... É como se você tentasse colocasse num cesto de roupa, eu não vou ler, eu vou dizer roupa suja, e você vai empurrando ali. E aí o cesto tem um limite, mesmo que tenha a tampa, só que vai chegar uma hora que vai acontecer? Vai extrapolar o limite. E aí o que eu quero dizer para você é, você precisa falar para Deus o que está dentro de você. Pastor, mas eu estou com ódio. Pastor, mas eu estou com ódio, que se eu pudesse, eu pegava no pescoço, eu chutava, eu não sei o que. Fale isso. Pastor, mas eu estou com ranço. Nossa, minha vontade é xingar os 200 mil palavrão. Fale para Deus isso. Pastor, mas se saiu palavrão da minha boca, fale para ele. Ele está vendo. Pastor, mas a minha mente está mandando todo mundo ir para a casa do careca. Pastor, a minha mente está... Fale para ele. Porque na medida que você fala, você está suspirando. Ou seja, você está botando para fora. Para fora. E Deus manda dizer, sabe por que tu não me acha? Sabe por que tu não me entende? Porque não tem como eu entrar numa casa que já está lotada. Você precisa se esvaziar. Você precisa falar. Ah, pastor, mas eu não sei nem como falar. Porque toda vez que eu começo a falar, a situação é tão grande que, ai, dá vontade de chorar. Chore. Porque tem coisa que não vai sair em palavras, vai ter coisa que vai sair em gestos. Pastor, mas a situação é tão... Sabe? Pastor, mas fale. Ai, pastor, o senhor não sabe, lá no meu trabalho essa palavra é para mim. Nossa, eu fico sufocada. Fale para Deus. Fale que tu tá com raiva do teu chefe, ranço do teu chefe, ranço daquela empresa. Se tu pudesse, tu fechava tudo. Se tu pudesse, tu mandava embora. Se tu pudesse fazer isso, aquilo, aquilo outro. Fale. Porque na hora que você mais precisar, olha o salmo, a minha alma suspira. Assim, a minha alma. Ele está afirmando, é assim que eu estou. Eu estou numa busca para eu poder suspirar. Pastor, como é que o senhor faz para vencer suas guerras?
Primeiramente, eu vou a Deus e falo o que realmente está passando aqui e aqui. Senão, não dá, não. Eu não fico deixando para depois as minhas dores. Porque a política de hoje é: você tem que ser forte. Está errado. Você tem que ser você. Se você é forte, amém. Se você não é forte, você continua sendo amado por Deus. Pastor, você tem que ser você. Eu não vou aqui ficar rendendo para um personagem. Seja forte, como eu vejo muitos pregando. Mulheres empoderadas em Deus. Você é uma rainha em Deus. Você não sei quem em Deus. Você não sei quem em Deus. Ah, tá. Em Deus você é isso. Mas você está na terra. Você sente dor. Se te cortar, sai sangue. Se te bater, vai machucar. É que acontece que a gente tenta anular a nossa parte natural, a nossa parte humana. E o que o diabo mais fez na Bíblia foi derrubar quem anulou a sua parte humana. Quero que tu prove isso? Quero. Davi tinha que estar na batalha. Davi tinha que estar na batalha. E eu não estou falando de teoria, estou falando de prática. O que eu mais recebo no gabinete é gente que teve quedas espirituais gravíssimas. E quando eu começo a ouvir a história, eu digo para a pessoa, sem uma palavra, você ainda é humano. Só o meu gesto ela entende. Porque ela diz, pastor, o senhor vai me julgar? Talvez, se tivesse não anulado a parte humana, o diabo não tinha te pegado. O diabo não tinha colocado essa paixão satânica dentro de você. Talvez se você não pensasse que você ia conseguir se desvincular desse relacionamento, que mesmo que você sentia que era errado, mas você entrou no sentido de qualquer coisa eu dou o fim, por isso que você caiu. Por isso que ele te pegou. Por isso que as coisas não aconteceram do jeito que você imaginou. E Deus manda eu te dizer desse jeito. Eu não estou preocupado de ter um super-homem ou uma super-mulher. Super aqui, só eu. Super aqui, só eu. Poderoso, só eu. Todo-poderoso, só eu. Você continua sendo um barro. E o barro, ele é moldável. E ele também não é resistente. Só depois de muito processo que ele passa a ser resistente. Mas na sua essência, barro é frágil. Se Deus quisesse espetáculo, ele te fazia de ouro. Se Deus quisesse espetáculo, ele te fazia de pedras preciosas. Deus quer verdade. E o que o salmista está querendo dizer é, eu estou como o servo. O servo, ele vai procurando. Eu estou te procurando. Eu estou te procurando. E Deus manda eu dizer desse jeito. Eu já sei o que está acontecendo com você. Acontece que você tenta esconder o sol que é peneira. Quer ver? Soberano Deus e eterno Pai, toma minha vida nas tuas mãos. Faça a tua vontade. Deus, tu és o dono da... Para de hipocrisia. Você está cheio de ódio. Você está insatisfeita. Você está frustrada por algo que não aconteceu do jeito que você imaginava. Você tem que falar, Deus, eu me frustrei, eu estou com raiva. Talvez eu coloquei uma expectativa e algo que o senhor não falou desse jeito, mas eu entendi de outro jeito, juntou com a opinião, e aí eu fiz de várias maneiras. Será que tu tem esta base para falar para Deus? Sinto lhe dizer, o salmista está querendo dizer assim, ó, versículo 2. A minha alma tem sede. Você vê que ele não está preenchido. O servo vai atrás da corrente para matar a sua necessidade. E ele está querendo dizer, a minha alma tem sede de Deus. Você vê que primeiro eu falo o que eu estou sentindo e depois eu declaro. Por quê? A sede, ela é uma ausência de algo. Algo líquido. Oh, desculpa, não é isso aqui não. Eu sei que está te faltando isso aqui também, dá para ver na tua cara. E a sede é a ausência de algo. E Deus manda eu dizer desse jeito. Eu já sei o que está faltando. Eu só estou esperando você suspirar. Mas não é suspirar dizendo me dá. É dizendo, Senhor, é isso, 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 isso. A minha situação é essa. E aí, está preparado? Está preparada? Eu tenho 2 minutos. 1 minuto e meio para orar. E ele vai dizer, a minha alma, versículo 2, Salmo de número 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Porque existiam outras ofertas.
Ele sabia que nos montes poderia dar ofertas aos deuses estranhos, a Baal, as deusas ali, né, que eram cultuadas, porque muitos estavam corrompidos, mas ele está querendo dizer, eu tenho algo que só o Deus vivo, por que ele coloca o Deus vivo? Porque o Deus vivo era o Deus da lei. O Deus vivo era o Deus que se manifestou no Sinai, era o Deus que abriu o mar. E a tua necessidade não é só de falar. A tua necessidade é de falar para alguém que possa resolver. E Deus vai dizer, se alguém sou eu, mas estou te esperando. Eu não quero saber se tu vai estar sentado, se tu vai estar de joelho, se tu vai estar no banheiro, se tu vai estar cagando, se tu vai estar fazendo comida. Eu quero que tu fale a verdade para mim. Eu não agi porque você não suspirou. Você está com raiva desse marido e fica, Deus toma meu casamento, para de hipocrisia, que toma teu casamento. Que por você Deus matava essa praga e tu seguia sozinho. Deus, olha só, não estou satisfeito. Esse casamento está me fazendo isso. Glória a Deus! Encerra a live. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai. Essa é a tua palavra que foi dada para aqueles que tu trouxe. Muito obrigado, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus verdadeiro, Narabarabaço. Os que vão meditar, os que vão comer desse pão, os que vão verdadeiramente ser achados, Senhor, em condições, porque vão suspirar, botar para fora o que está incomodando. Que tu possa, Senhor amado, Deus querido, trabalhar, pelejar, guerrear e agir. Deus, abra as comportas dos céus. Repreenda todo mal em nome de Jesus. Amém. 6 horas. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Amanhã tem mais.